Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos falar do cultivo de uma bromélia, tá? Agora muito em moda, né? Que são as chamadas bromélias aéreas, né? Ou plantas aéreas, que é a tillandsia. Ok? Eu vou falar um pouquinho dessa espécie, na verdade são várias espécies de tillandsia. Vou falar especificamente de como que você pode e você deve cultivar essas bromélias, tá certo? O vídeo é curtinho, se você puder ficar até o final, tá? Eu acredito que vai ajudá-los, tá? No cultivo dessa espécie também. Eu já tenho vários vídeos falando sobre as bromélias, tá certo? Aliás, eu tenho vários vídeos que eu falo de espécies muito pouco comentada, né? Então, eu tenho alguns vídeos de bromélias, tá certo? Se você puder assistir, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, né? Vai ser bem interessante, tá certo? Eu acredito que possa ajudar. No caso de bromélias, né? Elas têm uma certa semelhança com as orquídeas, tá? Por quê? Porque existem bromélias, tá? Que são chamados de terrestres, aquelas bromélias que a gente efetivamente encontra, né, nas terras, né, no solo que a gente comenta, tá? As bromélias chamadas epífitas, que normalmente estão agarradas em alguma árvores, tá? E as chamadas rupícolas, as bromélias rupícolas. Aliás, existem vários, né? Eu tenho ido a muitos lugares, né? E tenho visto muitas bromélias rupícolas, tá certo? Bom, aonde que, na verdade, se encaixa as tilânthias, né? Existem tilânthias rupícolas e tilânthias e as tilânthias que são, na verdade, epífitas, né? Essa classe de bromélias, né, é muito interessante porque elas quase que não necessitam de... Então, elas têm, na verdade, as folhas delas são muito... estão, na verdade, capacitadas, né, para pegar umidade, né, e também nutrientes, né, da situação aérea. Vocês estão entendendo? Do, do, do espaço aéreo, digamos assim. Então, são bromélias que crescem muito pouco, né, mas são bromélias plantas, né, espécies adaptadas a situações de ambiente muito estressante, tá certo? Eu já trabalhei com alguns produtores de bromélias, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, na verdade, uma bromélia, tá certo? Tillandsia, do grupo dessas tillandsias, tá certo? Que praticamente, né, elas são cultivadas, né, sem substrato, ok? Então, elas, na verdade, são alocadas em bandejas plásticas, né? São, na verdade, pulverizadas, né? E principalmente adubadas com adubo líquido, né? São plantas também muito sensíveis à salinidade, tá certo? Então, essas bromélias vocês nunca vão ver, tá, cultivada em substrato, por exemplo, de alta capacidade de retenção de água, ok? Não é interessante para elas, tá? A gente fez alguns trabalhos, tá? São plantas, são espécies, na verdade, muito sensíveis à salinidade, ok? Então, muito cuidado, se você até pode usar substrato, né? Mas cuidado no uso de substrato que tenha uma quantidade salina maior, tá certo? Então,
É interessante que vocês façam uso, inclusive, né, de tocos, né, de cascas de algumas arbóreas, tá certo? Que são interessantes para essas espécies, tá certo? Vale dizer também, tá certo, que são espécies adaptados, né, em cascas de alta acidez, né? Como é o caso, por exemplo, a casca de pinos, tá certo? Eu já vi muitas pessoas utilizando a casca de pinos como uma base de suporte dessas bromélias, tá? Inclusive fica até interessante, né? Porque elas comercializadas, elas produzidas e comercializadas sem uma fixação fica complicada, tá certo? Hoje existem vasinhos adaptados para isso, né? Mas para quem tem em casa, né, e não gosta, digamos assim, de vasos plásticos, né, você pode usar o toco, tá? Amarrar ela e cultivar. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que falar, né, é que são plantas, são espécies que você não pode ficar pulverizando todos os dias, tá certo? Elas não são adaptadas a essas condições. Elas até conseguem suportar situações de muita umidade, mas por um curto período de tempo. Então, esse negócio de você regar todos os dias, né, não é interessante para elas, tá certo? Elas não dão resultado, né, em termos de crescimento, tá? Elas têm um crescimento lento, ok? Então, não há necessidade de vocês fazerem isso. Uma coisa interessante também é que essas plantas também suportam ambiente mais seco, tá certo? Então são plantas que poderiam ser, digamos assim, alocadas, né, ser cultivadas, por exemplo, em escritórios, né? Escritórios que têm o ar condicionado, né, que fica ligado direto, tira a umidade do ar. Essas plantas são interessantes, tá certo? Por quê? Porque elas suportam esse tipo de ambiente, ok? Outra coisa bem interessante, né? Eu já vi vários, inclusive a gente orienta, né? O pessoal que tem, por exemplo, sacadas em prédios ou até mesmo terraço que venta muito, esse é um tipo de planta muito interessante para você ter, tá? Por quê? Porque o vento, né? Eu já disse aqui, eu vou deixar aqui no izinho, né? O vento prejudica muito o crescimento, né, o desenvolvimento das plantas. E no caso dessas bromélias, né, elas não sentem tanto, ok? Obviamente que quando elas florescem, né, é a época que mais ela perde umidade, ela mais sofre, tá? Nessas épocas da floração. Por isso que o florescimento dessas espécies é num curto espaço de tempo, tá certo? A grande maioria das tilantes, não são todas, porque eu não conheço todas as tilantes, né? Elas possuem perfume, né? É uma coisa rara de se ver, por exemplo, nas bromélias, né? Nas tilantes, né? Pelo menos as que eu conheço, ela tem perfumes, tá? É bem interessante, ok? Isso provavelmente é para atrair, né, os seus polinizadores, né? Ok? Então, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, né? Que é bem interessante, tá certo? Sobre a adubação, né? Olha, a grande maioria dos produtores que eu conheço, tá? Eles fazem o uso do adubo foliar, ok? Mas é um adubo foliar bem diluído, né? Para não ter o problema que eu já comentei aqui da salinidade, tá certo? Interessante que vocês usem o adubo foliar, ok? Tempo em tempo, tá certo? A cada 3, 4 meses já é o suficiente. Bom, interessante dessa espécie, né? É que se você tomar esses cuidados que eu tô falando, né? Você não vai ter problema de doenças, né? É muito menos pragas, tá? Existem algumas lagartas, alguns gafanhotos que pode, né, consumir essas espécies, mas é muito raro, tá? Eu vi somente um, dois casos, ok? Mas eu acredito que era porque não tinha outra coisa para consumir. Então, são plantas que é uma espécie, é uma classe de espécies que pouco eu vejo
né, problemas com relação a doenças ou mesmo pragas, tá certo? É uma planta muito bacana de você ter, né? É uma planta que ninguém vai conseguir, digamos assim, matar essa planta pela resistência que ela tem, tá? A não ser que vocês encharquem, né? Coloquem substrato muito encharcado ou coisa nesse sentido, tá certo? Bom, você viu, né? É uma planta muito simples de se cultivar, tá certo? É uma planta que tá em moda agora como planta aérea, né? E o bacana é isso, né? Elas são plantas longevas, né? Então a longevidade, né? Se vocês conseguirem cultivar elas, né? Ou melhor, esquecer elas, né? Elas vão durar por muito tempo, tá certo? Então, são algumas dicas que eu dou aqui, tá certo? Quando tiver possibilidade, a gente vai publicando mais vídeos sobre essa espécie que é bem interessante, tá certo? Os que estão entrando no canal, gostaram do vídeo, clique no joinha, ok? É, inscreva-se no canal, compartilhe, tá? E clique também no sininho, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Eu conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todo, dedica o vídeo para uma entidade assistencial e hoje estou dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Esse lar, na verdade, acolhe crianças, né, as meninas que foram abusadas, tá certo? E esse trabalho muito bacana tem dado toda assistência para essas meninas, tá? Ajude você também com brinquedo, tá? Não precisa ser dinheiro, alimentos não perecíveis e muito mais. Entre em contato com essa entidade e ajude você também. E ajude o nosso trabalho, ok? Não é fácil a gente ficar publicando conteúdos, né? Tá certo? Todas as semanas, ok? Então, se vocês puderem, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Clique no sininho, com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? Conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.